pior castigo para um narcisista não é o ódio, a vingança ou a exposição, é a insignificância. Ele quer que você se importe, que sinta raiva, que tente provar algo, mas quando ele percebe que não tem mais controle sobre você, que ele simplesmente deixou de existir na sua mente, isso o destrói de dentro para fora. E a melhor parte, você não precisa fazer absolutamente nada. Só que tem um detalhe, a maioria das pessoas falha nessa missão sem perceber. Hoje eu vou te mostrar 8 formas certeiras de desarmar um narcisista sem sujar as mãos. No final, ele não vai saber o que o atingiu, mas você vai. Então me diz, você está pronta para aplicar esse golpe silencioso e assistir o narcisista desmoronar? Sinal 1. O contato zero perfeito. O narcisista não suporta a ideia de ser ignorado. Para ele, cada resposta, cada briga, cada tentativa de explicação é um sinal de que ainda tem poder sobre você. É por isso que tantas vítimas falham ao tentar se afastar. Elas cortam o contato físico, mas continuam emocionalmente presas. E esse é o erro. Para que o contato zero funcione de verdade, ele precisa ser absoluto, não apenas nas ações, mas na sua mente. Isso significa não stalkear redes sociais, não perguntar sobre ele para amigos em comum e, principalmente, não alimentar esperanças de fechamento ou justiça. Ele não pode mais existir para você, nem mesmo como um pensamento recorrente. Muitas pessoas acreditam que bloquear já é o suficiente, mas o contato zero não é sobre tecnologia, é sobre energia. Se você ainda busca sinais do narcisista, se ainda reage às provocações indiretas, se ainda espera uma resposta dele, então ele segue ocupando espaço na sua vida. O narcisista sente isso. Ele percebe quando você ainda está emocionalmente conectada. E acredite, ele usará isso contra você no momento certo. O verdadeiro contato zero acontece quando você retira completamente a sua atenção, a sua raiva, a sua necessidade de explicação. Para ele, isso é um golpe devastador, porque pela primeira vez, ele não tem mais controle sobre você. Mas como alcançar esse nível de indiferença? Primeiro se pergunte, por que ainda me importo? Você está esperando que ele mude? Que reconheça o que fez? Que sofra pelo que fez com você? Nada disso vai acontecer. O narcisista não sente culpa. Ele só sente a perda do controle. Então, pare de dar esse controle para ele. Se precisar, bloqueie tudo que te lembre dele. Mude sua rotina, reescreva sua história. Cada vez que você se vê tentada a procurar por sinais dele, redirecione sua atenção para algo que fortaleça você. Ele não merece um segundo a mais da sua energia. O contato zero é mais do que um afastamento. É uma declaração de que você não pertence mais ao jogo dele. E isso é insuportável para um narcisista. Ele precisa de você reagindo, sofrendo, implorando. Quando percebe que você simplesmente desapareceu do mundo dele, que seguiu sua vida como se ele nunca tivesse existido, é aí que ele sente o golpe. A pergunta que fica é: você está pronta para desaparecer de vez da mente dele ou ainda quer manter um fio de conexão? Porque no final, a escolha sempre foi sua. Sinal 2. O silêncio como arma. Quando o contato zero não é possível, o silêncio estratégico se torna sua melhor defesa. O narcisista se alimenta da sua reação, seja de raiva, tristeza ou até de tentativa de explicação. Ele quer ver você se justificando, se defendendo, tentando provar algo. Cada palavra que você solta é um presente para ele. Mas quando você responde com frases curtas, neutras e sem emoção, ele sente o vazio. É como se suas provocações estivessem caindo no nada. Para um narcisista, não ter impacto sobre você é insuportável. E quanto mais ele percebe que não consegue extrair nenhuma reação, mais frustrado ele fica. Muitas pessoas caem na armadilha
de achar que precisam dar uma resposta para mostrar que não se importam. Mas essa necessidade de provar algo já é uma reação. O silêncio verdadeiro não é apenas a falta de palavras, mas a falta de envolvimento emocional. Se ele tentar te provocar, limite-se a respostas curtas, como ok, entendi ou nem responda. Quanto menos emoção você demonstrar, mais ele se sentirá impotente. Ele tentará outras táticas, buscará maneiras de te fazer reagir, mas se você permanecer fria e distante, ele começará a perceber que perdeu o poder que tinha sobre você. E se ele insistir, se te pressionar para reagir, continue sem se envolver. Responda apenas o necessário, sem explicações, sem justificativas. Se for algo que exige uma resposta, seja objetiva, sem dar margem para discussão. O narcisista espera que você caia no jogo dele, que se sinta desconfortável com o silêncio e tente preencher o vazio. Mas esse vazio é exatamente o que o desestabiliza. Ele precisa do drama para sobreviver. E quando percebe que você não está mais disposta a participar, ele perde o chão. O silêncio é uma arma poderosa porque tira dele o que mais deseja, a sua energia. Cada vez que você opta por não responder, por não dar importância, por não cair na manipulação, você está mostrando que ele não tem mais espaço na sua vida. E essa é a pior derrota que ele pode sofrer. Agora, pergunte-se: será que você consegue manter esse silêncio ou ainda sente a necessidade de dar a última palavra? Porque no fim, quem cala é quem realmente vence. Sinal 3. A vida extraordinária, que ele nunca terá. Nada destrói mais um narcisista do que ver alguém que ele tentou quebrar se reerguer ainda mais forte. Ele precisa acreditar que você está sofrendo sem ele, que nunca vai superá-lo, que sua vida parou. Mas quando ele percebe que você está crescendo, conquistando coisas novas, se tornando alguém ainda melhor, isso o corrói por dentro. O narcisista quer ser inesquecível. Ele quer ter marcado você de forma permanente, ver que você não só seguiu em frente, mas está vivendo a melhor fase da sua vida sem ele, é algo que seu ego não consegue suportar. O grande erro que muitas vítimas cometem é tentar provar essa superação para ele. Postar fotos nas redes sociais, mandar indiretas ou fazer questão de mostrar que está feliz pode parecer uma forma de vingança, mas na realidade ainda demonstra que ele tem importância para você. O verdadeiro impacto acontece quando você cresce sem precisar provar nada. Você se torna alguém inatingível quando simplesmente vive sua nova vida sem olhar para trás. Porque no fundo, o que realmente destrói um narcisista não é ver você tentando afetá-lo, mas perceber que ele não tem mais relevância alguma para você. Mas como reconstruir essa vida extraordinária? Comece focando em si mesma. Invista no seu desenvolvimento pessoal, nos seus sonhos, na sua autoestima. Mude seu estilo, cuide da sua saúde, busque novos desafios. Se envolva em projetos que façam sentido para você. Encontre prazeres genuínos na sua rotina. Se cerque de pessoas que elevem sua energia, que te ajudem a crescer. Faça coisas que o narcisista nunca imaginou que você faria. Não porque você quer que ele veja, mas porque você merece essa evolução. O seu crescimento deve ser sobre você, não sobre ele. E um dia, sem aviso, ele verá. Talvez através de amigos em comum, talvez pelas redes sociais, talvez apenas pelo silêncio absoluto que você manteve. Ele perceberá que perdeu algo valioso, que você floresceu sem a presença dele. E é nesse momento que a realidade o atinge. Ele nunca mais terá acesso a você. Nada assusta mais um narcisista do que ser esquecido por alguém que ele achava que poderia destruir. A pergunta é: você quer realmente se libertar e crescer? Ou ainda sente vontade de mostrar algo para ele? Porque a maior vingança
sempre será a sua própria felicidade. Sinal 4. A paz, que ele nunca consegue ter. O narcisista vive em um estado constante de inquietação. Ele precisa de caos, de drama, de um fluxo interminável de emoções intensas. É assim que ele se sente vivo. Quando você reage, quando se irrita, quando demonstra que ainda sente algo, seja amor ou raiva, ele se alimenta disso. Mas quando você atinge um estado de paz genuína, quando nada mais nele te afeta, isso o destrói. Ele percebe que perdeu o controle, que não consegue mais puxar suas emoções como fazia antes. A sua paz é como um espelho que reflete o vazio dentro dele, e isso é algo que ele simplesmente não suporta enfrentar. Muitas vítimas de narcisistas passam anos emocionalmente desgastadas, sempre esperando o próximo golpe, sempre presas em ciclos de instabilidade. Isso acontece porque o narcisista sabe exatamente como te puxar de volta para o jogo. Uma mensagem inesperada, uma provocação nas redes sociais, um comentário passivo-agressivo. Tudo isso é feito para testar se ele ainda tem poder sobre você. Mas a verdadeira libertação acontece quando essas táticas não te afetam mais. Quando você não sente mais raiva, não sente mais vontade de responder, não sente mais nada além de indiferença. E essa paz, para ele, é um golpe fatal. Mas como alcançar essa paz? Primeiro, reconheça que nada do que ele faz tem a ver com você. O narcisista age assim porque é a única forma que conhece de se relacionar com o mundo. Ele sempre buscará destruir quem estiver por perto, porque sua existência é baseada nisso. Quando você entende que não há nada pessoal nisso, que ele é assim com todos, a raiva começa a perder força. Depois, redirecione seu foco para o que realmente importa: sua saúde emocional, seus objetivos, sua felicidade. Quanto mais você investe em sua própria tranquilidade, menos espaço ele tem na sua mente. E quando ele perceber, quando ver que suas provocações não te atingem mais, ele tentará mais forte por um tempo. Buscará outras formas de te desestabilizar, mas no fundo, ele sabe que perdeu. Porque o narcisista não pode existir sem conflito. Se você não alimenta o jogo acaba. A questão que fica é: você está pronta para abandonar de vez essa guerra emocional ou ainda sente que precisa de uma última luta? Porque no final, a maior vitória ela não é derrotá-lo, é não precisar mais jogar. Sinal 5. O novo. Você. Confiança absoluta. O narcisista escolhe vítimas que ele pode manipular. Ele observa, testa e descobre exatamente quais são suas inseguranças, onde pode te enfraquecer. Quanto mais frágil emocionalmente você for, mais poder ele terá sobre você. Mas quando você se torna uma pessoa forte, segura e com autoestima blindada, o jogo muda completamente. Ele não sabe lidar com alguém que não se abala, que não busca aprovação, que não sente necessidade de provar nada. Quando você finalmente se vê como alguém valiosa e inatingível, ele percebe que perdeu a única vantagem que tinha: o controle sobre sua percepção de si mesma. O erro de muitas vítimas é tentar se fortalecer para mostrar algo ao narcisista. Mudar o visual, postar fotos sorrindo, fingir que está bem, tudo isso ainda é uma forma de dar atenção a ele. A verdadeira confiança não precisa de plateia. Ela vem de dentro. E o narcisista sente essa diferença. Ele sabe quando é uma tentativa desesperada de validação e quando é uma transformação real. A mudança que realmente o destrói é aquela que você faz por você mesma, sem esperar que ele veja ou reconheça. Porque no final, ele não importa mais. Mas como construir essa confiança inabalável? Comece eliminando tudo que te liga à versão vulnerável que ele manipulou. Identifique as crenças que ele implantou na sua mente. Eu sou difícil de amar. Eu nunca vou encontrar alguém melhor. Eu sou insuficiente.
e substitua cada uma por verdades que te fortalecem. Invista em autoconhecimento, estabeleça limites inegociáveis, desenvolva novas habilidades, cerque-se de pessoas que te elevam, que te fazem sentir poderosa. Confiança não se constrói da noite para o dia, mas a cada pequena escolha que você faz para se colocar em primeiro lugar. E quando ele perceber essa mudança? Ele pode tentar diminuir suas conquistas, te desvalorizar ou até reaparecer fingindo estar arrependido. Mas nada disso funcionará, se você realmente tiver se fortalecido. A questão não é mais sobre ele, é sobre você. Quem você quer ser daqui para frente? A pessoa frágil que ele manipulou ou alguém que ele jamais terá poder de controlar novamente? Porque no final, a maior vingança sempre será a sua evolução. Sinal 6. A inversão de poder. O narcisista precisa ver você reagindo. Ele quer te provocar, te desestabilizar, arrancar de você qualquer emoção que alimente o jogo dele. Se ele perceber que ainda consegue te irritar, entristecer ou fazer com que você se justifique, ele sente que venceu. Mas quando você responde com indiferença, ironia ou um simples sorriso de desprezo, a dinâmica muda completamente. De repente, não é mais ele que tem o controle, é você. Ele se esforça para te atingir, mas recebe o vazio em troca, e esse vazio o devora. Porque sem reação, sem conflito, sem drama, ele perde a única coisa que dá sentido à existência dele, a ilusão de poder. O grande erro de muitas vítimas é acreditar que precisam dar uma lição no narcisista. Elas tentam confrontá-lo, expô-lo, provar que estão certas. Mas qualquer tentativa de provar algo ainda é uma forma de envolvimento. O verdadeiro poder está em não precisar jogar. Quando ele te provoca e você apenas levanta a sobrancelha e segue em frente, sem raiva, sem defesa, sem envolvimento, ele sente o golpe, porque pela primeira vez ele não sabe o que fazer. Ele percebe que perdeu a capacidade de manipular suas emoções. Mas como manter essa postura? O segredo está em quebrar o padrão de reação automática que ele espera. Se antes você chorava, agora você ri. Se antes você argumentava, agora você ignora. Se antes você se justificava, agora você apenas responde com um olhar de tédio. Isso não significa agir de forma vingativa ou provocativa, mas sim demonstrar de forma sutil que ele não tem mais efeito sobre você. E essa mudança não precisa ser teatral, basta ser genuína. A verdadeira inversão de poder acontece quando você realmente para de se importar e não apenas finge que não se importa. E quando ele perceber, ele pode tentar mais forte, pode testar novos métodos para arrancar uma reação, mas eventualmente ele entenderá que perdeu, porque a única forma de vencer um jogo manipulado por um narcisista é não jogá-lo. E a pergunta que fica é: você está pronta para sair de cena ou ainda quer provar algo? Porque no final, a maior humilhação para um narcisista não é ser derrotado, é ser ignorado. Sinal 7. O espelho do vazio. O narcisista se esconde atrás de uma máscara. Ele passa na vida manipulando os outros para manter a ilusão de que é especial, superior, intocável. Mas no fundo, ele sabe que é tudo mentira. Ele sabe que, se alguém enxergar além da fachada, verá apenas um vazio absoluto. E é por isso que ele evita qualquer tipo de confronto que o exponha. Se você quer realmente desestabilizá-lo, pare de jogar no campo emocional e comece a expô-lo à própria realidade. Como? Devolvendo a ele a mesma frieza que ele usa com os outros. Quando ele perceber que não consegue te manipular emocionalmente, que você não reage como ele espera, ele entra em pânico. O erro que muitas vítimas cometem é tentar fazer o narcisista entender o que ele faz. Explicar, argumentar, tentar fazê-lo enxergar o próprio comportamento. Mas ele não quer entender,
porque isso destruiria a própria ilusão. A abordagem certa é diferente. Faça perguntas diretas, curtas, que revelem suas contradições. Se ele mente, pergunte: tem certeza disso? Se ele distorce algo que disse, confronte com um simples: mas antes você disse o contrário, lembra? Se ele tenta inverter os papéis, devolva a pergunta: por que sempre que eu falo sobre um problema, você muda o foco para mim? Isso força o narcisista a encarar sua própria inconsistência. Mas atenção, essa técnica não é para confrontá-lo abertamente, e sim para minar aos poucos o controle que ele tem sobre a narrativa. Você não precisa levantar a voz, não precisa discutir, apenas devolva a verdade para ele, sem emoção, sem raiva, sem entrar no jogo. Ele perceberá que pela primeira vez alguém não está caindo na manipulação, e isso o aterroriza, porque ele não sabe o que fazer quando perde o domínio da situação. Para ele, ser desmascarado, ainda que de forma sutil, é insuportável. E o que acontece quando ele percebe que não consegue te dobrar? Ele pode se afastar, pode tentar desqualificar você, pode fingir que não se importa, mas por dentro ele estará em ruínas, porque o narcisista só sobrevive enquanto os outros acreditam na sua farsa. Quando você se torna alguém que enxerga além do jogo dele e não se deixa enganar, ele perde a única coisa que o mantém no controle: a ilusão. E a pergunta que fica é: você está disposta a deixar ele se debater no próprio vazio? Ou ainda quer mudar alguém que nunca mudará? Porque a maior fraqueza de um narcisista é ser visto exatamente como ele é. Sinal 8. O narcisista se torna insignificante para você. No final, o verdadeiro castigo para um narcisista não é o ódio, a vingança ou a exposição. É a insignificância. Ele precisa ser lembrado, admirado ou temido. Qualquer coisa, menos esquecido. Quando ele percebe que você não sente mais nada, que não busca respostas, que não quer explicação, ele perde a única coisa que o mantinha no controle: a sua atenção. E esse é o golpe definitivo. O narcisista não aceita ser irrelevante. Ele quer que você passe a vida remoendo o que aconteceu, tentando entender, buscando vingança. Mas quando você simplesmente segue em frente, sem olhar para trás, ele percebe que perdeu algo que jamais poderá recuperar. Muitas vítimas ficam presas na necessidade de fechamento. Querem ouvir um pedido de desculpas, uma justificativa, algo que faça sentido. Mas essa espera é uma armadilha. O narcisista não sente culpa. Ele nunca vai dar a explicação que você quer, porque manter você na dúvida faz parte do jogo dele. A verdadeira libertação acontece quando você percebe que não precisa mais dessa validação. Você para de se perguntar por quê, para de buscar sentido em algo que nunca teve lógica. E quando isso acontece, ele se torna apenas um nome do passado, sem qualquer poder sobre suas emoções. Mas como chegar nesse ponto? Primeiro, pare de alimentar o ciclo. Pare de procurar por sinais dele. Pare de esperar que ele sinta algo. Pare de reviver mentalmente cada detalhe do que aconteceu. Se algo ainda te prende, questione-se: o que exatamente ainda me conecta a essa história? Muitas vezes, o que mantém a dor viva não é ele, mas a versão de você que ele fez acreditar que existia. Trabalhe para reconstruir sua identidade longe da influência dele. Quando você muda, a conexão com o passado se dissolve. E quando ele perceber que se tornou irrelevante, ele pode tentar reaparecer, pode testar novas formas de te puxar de volta. Mas, se sua transformação for genuína, nada disso terá impacto, porque ele não é mais parte da sua realidade. Ele perdeu. E a pergunta que fica é: você realmente quer se libertar ou ainda está esperando que ele sinta algo que nunca sentirá? Porque no final,
O maior castigo para um narcisista é perceber que para você ele já não existe mais. Se você está decidida a nunca mais ser manipulada, declare isso agora. Eu sou livre, nenhum narcisista tem poder sobre mim. Escreva nos comentários e transforme essa frase em um compromisso com você mesma, porque a verdade é uma só. O narcisista só vence quando você ainda se importa. Quando você corta a fonte de energia dele, sua atenção, sua raiva, sua necessidade de respostas, ele desmorona sozinho. Mas entender isso não basta. É preciso agir. Se você cair na armadilha de querer provar algo, buscar vingança ou esperar que ele sinta culpa, ainda estará presa no jogo. Mas se você aplicar as estratégias certas, manter sua paz e seguir sua vida sem olhar para trás, ele perderá completamente o controle. E essa é a maior derrota que um narcisista pode sofrer. Agora me conta, qual dessas estratégias você já usou ou quer começar a usar? Quero saber sua experiência. E se você quer continuar aprendendo a se proteger de manipuladores, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você encontra tudo o que precisa para recuperar seu poder e nunca mais cair nas garras de um narcisista. O jogo acabou e dessa vez quem venceu foi você. Até o próximo vídeo.